Olá! Então, essa é a segunda videoaula sobre a disciplina Ciências Sociais Aplicadas à Arqueologia, e aqui a gente vai ver um pouco sobre a arqueologia no âmbito das ciências sociais. Então, eu sou o professor André Zanchi Cordenonce e a gente vai dar uma olhada agora existe, qual é a ligação que então entre a arqueologia junto às ciências sociais aplicadas, como a gente já definiu na aula anterior. Então aqui as questões mais importantes aqui têm a ver com a informação e depois a informação social, como a gente vai ver, os documentos, o suporte e a ideia da ciência. Bom, para a gente entender como é que a arqueologia ela se relaciona às ciências sociais, a gente precisa entender um pouco dos paradigmas antigos da arqueologia, que eles se tornaram prementes até mais ou menos a década de 80 e 90, e o novo paradigma informacional que é estabelecido a partir então dessa data. Então, antigamente, a gente tinha esses 5 paradigmas fortemente calcados na arqueologia. O primeiro da custódia. Então, basicamente, a arqueologia tinha a ver com a guarda, conservação e suporte de documentos, ok? Esse era o grande entendimento, o grande método, a grande preocupação da arqueologia. Continua sendo, mas não é só isso. Outra era a ideia de que os arquivos tinham a ver com a preservação cultural e uma identificação muito forte deles com a missão da cultura erudita. Ou seja, a ideia é que quem frequentava os arquivos eram pessoas que estavam preocupados com essa dita cultura erudita e que estavam lá fazendo suas pesquisas, e a gente promovia esses arquivos para esse tipo de público. Outro paradigma é da memória, onde essa memória ela legitimava o Estado, tá? A gente vai ver depois a diferença disso para o novo paradigma. Então, a ideia é que o Estado-nação, né, ele tinha que ter uma história bem contada, uma história bem formada, e que a memória que a gente estava construindo dentro dos arquivos, ele ia criar essa estrutura desse Estado. Outra paradigma bastante calcado nessa época era o do conteúdo. Você quer acessar o arquivo, você vai precisar dos instrumentos de pesquisa, ou seja, você criava esses inúmeros instrumentos de pesquisa para dar acesso ao público ao conteúdo. Você não tinha, muitas vezes, a ligação direta com o arquivo. Você passava, então, por esses instrumentos de pesquisa para chegar nos documentos propriamente ditos. Isso, obviamente, porque havia pouquíssima automação, né, nessa época, utilização de sistemas informatizados, o que dificultava realmente, você não tinha como achar algo se você não tivesse algumas metodologias, alguns métodos de instrumentos de pesquisa para ajudar os usuários a achar o que estavam procurando. E finalmente a ideia muito forte de uma divisão profissional, ou seja, todos os profissionais vinculados à informação, eles ficavam cada um na sua casinha, não conversavam entre si e cuidavam apenas dos seus aspectos. Então o pessoal da biblioteconomia fazia uma coisa, o pessoal da arqueologia outra, o pessoal de sistemas de informação outra, museologia outra e assim por diante. Um novo paradigma que começa a ser criado a partir ali do final da década de 90, dos anos 2000, é um paradigma mais informacional, onde eu tenho então agora como principal aspecto a informação e não o documento propriamente dito. Então começa pela informação. A informação é vista como um fenômeno humano e social materializado em um suporte. Então veja a diferença para a ideia de um documento. O documento seria algo escrito por uma pessoa, por uma entidade, colocado num suporte que vai conter algumas informações. Aqui eu vejo o contrário, a informação é mais importante. E ela é um fenômeno humano e social, logo, ou seja, ela está vinculada diretamente à sociedade que o produziu. Você não pode entender aquele documento sem entender qual foi a sociedade que o produziu. Outro aspecto é o dinamismo. Há um dinamismo natural, incessante da informação. Novos modelos, novos aspectos, novas tecnologias
Toda hora novos métodos estão sendo criados de disseminar a informação, e isso faz parte da natureza humana. Com o advento, então, da tecnologia de computação, isso se tornou mais premente e a gente tem que se adaptar a isso, porque a gente não pode simplesmente esquecer os novos tipos documentais que estão sendo criados, como a gente vai ver depois lá no estudo de caso, porque eles estão se tornando cada vez mais importantes para a nossa sociedade. E se eles são importantes para a sociedade, eles são importantes para as ciências sociais aplicadas. E a arqueologia, como uma ciência social aplicada, tem que compreender esse fato. O acesso, então, ele deixa de ser vinculado àquele público erudito e se torna um acesso universal, a informação levada para todos. Esse é um aspecto extremamente importante. A informação social, como já falei no vídeo anterior, é um dos aspectos mais importantes, e também agora no slide anterior, a ideia de que a informação contida no documento é testemunho do contexto social único, ou seja, ele é produzido dentro daquele contexto social, ele vai reverberar aquele contexto social. Então, a pessoa que escreve aquele documento, ela está contida dentro daquele contexto. Então, a pessoa escrevendo um documento, tá? Vamos pensar num documento mais simples, um documento digitado aí, gerando um papel que vai ser assinado. Uma ata, por exemplo, tá? Será que é a mesma forma que ela vai redigir aqui na Rússia, na Groenlândia, na Austrália? Não, são contextos sociais diferentes e a forma como ela vai produzir vai ser diferente. E ela vai reverberar esse contexto social. Para tanto, nós temos que ter uma formação, ou seja, uma formação dentro da área de ciências sociais aplicadas e de arquivologia, propriamente dita, dinâmica e sintonizada com todos os aspectos da ciência da informação, e não somente da arquivologia propriamente dita. E a ciência que abarca a ciência da informação, ela tem que entender, ela tem que criar novas lógicas científicas que compreendam a informação na gestão. Então, não é simplesmente como uma forma de preservar aquilo que foi dito, que foi escrito, mas como sendo utilizada dentro da própria gestão. A gente vai ver isso de forma prática quando a gente for ver o estudo de caso depois. Então, isso aqui é um diagrama do campo da ciência da informação, proposto por Silva, tem uma pequena adaptação aqui. Então, a gente tem que a ciência da informação sendo formada basicamente por 3 disciplinas, arquivologia, biblioteconomia e sistemas de informação, que tem relações transdisciplinares, e a gente vai ver depois isso. E também pega aspectos dessas diversas disciplinas que vão nos auxiliar a criar essas disciplinas aqui dentro. História, administração, sociologia, patrimônio cultural, museologia, psicologia, linguística, semiótica, ciência da computação e comunicação. Além disso, a ciência da informação ela tem relações interdisciplinares com o nosso principal objeto, que é a informação social. E a informação social ela não surge do nada, né? Ela não surge por brotação. Ela é uma ação humana dentro de uma sociedade, dentro das suas condições políticas, sociais, econômicas, culturais, como a gente viu lá na aula anterior, cria essa informação social, e é essa informação social que é objeto de pesquisa e estudo da ciência da informação e as suas 3 grandes disciplinas, né? Arquivologia, biblioteconomia e sistemas de informação. Para a gente entender o que é transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, a gente vai dar uma olhada nelas agora, tá? O que é a ideia da transdisciplinaridade? É uma estratégia que cruza muitas fronteiras disciplinares para criar uma abordagem holística. A gente já vai ver o que é abordagem holística. Então, a ideia aqui é que os conceitos e métodos que podem ser utilizados em vários outros contextos disciplinares. Quando a gente fala de estratégia, quer dizer que é uma metodologia, uma ideia onde eu posso utilizar nessas várias conceitos disciplinares, por exemplo, sistemas de informação, arqueologia e biblioteconomia, como a gente acabou de ver, e eu tenho que criar uma forma de ligar essas 3 disciplinas, essas 3 ciências, de forma que eu crie uma abordagem que aborde, que case todas elas de uma vez só, como eu tenho aqui nesses desenhos aqui, tá? Esses desenhos representam essa ideia da abordagem holística. O que é uma abordagem holística?
que os sistemas devem ser vistos como um todo e não como uma coleção de várias partes. Então essa, a esquerda aqui, seria a ideia da abordagem holística. Então a gente pode pensar ali nas várias disciplinas, né? Arquivologia, biblioteconomia e sistemas de informação, cada uma da sua área, mas que, funcionando conjuntamente, eu entro na área da ciência da informação. Isso é completamente oposto do lado direito ali, onde eu tenho cada um na sua casinha e eu não vejo a interação entre si, certo? Eles rodam sozinhos e não interagem entre si. A abordagem holística, a abordagem transdisciplinar, eu quero ver como eles interagem entre si. A gente pode ver isso claramente na ligação entre sistemas de informação com arquivologia, onde cada vez mais hoje a gente precisa das ferramentas computacionais para fazer o nosso trabalho dentro da arquivologia, e a gente precisa dar ferramentas teórico-práticas para o pessoal dos sistemas de informação para criar sistemas que preservem a informação como a gente necessita trabalhar. Já a relação interdisciplinar, aí ela é um pouco menor. A ideia aqui é a combinação de uma ou mais disciplinas em uma atividade, ou seja, eu não estou querendo modificar a ciência. Eu quero resolver algo pensando além das fronteiras, certo? Então eu posso ter eu tenho que ter no mínimo, obviamente, 2 disciplinas, né? Mas é normalmente com objetivos finitos, certo? Seriam mais a ideia de projetos interdisciplinares, por exemplo, enquanto que a transdisciplinaridade eu estou trabalhando a ciência como um todo, aqui a interdisciplinariedade eu quero resolver algo, eu pego alguns métodos, teorias de cada ciência, de cada disciplina, junto resolvo aquilo, mas eu não estou modificando a ciência propriamente dita, eu estou só tentando resolver um projeto, um problema que eu tenha, utilizando métodos de diversas disciplinas. Certo? Essa é a ideia, então, da interdisciplinaridade. Então, para nós, o que seria informação dentro desse aspecto? Então, é um conjunto estruturado de representações mentais, codificadas, socialmente contextualizados e passíveis de serem registrados em suporte material e, portanto, comunicados. Então, tem várias definições aqui, a gente vai ver uma por uma dessas definições. Então, a informação é um conjunto estruturado de representações mentais. Então, o que é a ideia das representações mentais? Quer dizer o quê? Eu só consigo criar, então, uma informação, não importa se eu estou fazendo um vídeo, estou fazendo uma pintura, estou escrevendo um texto, eu estou construindo uma informação, se eu tiver ela na minha cabeça mesmo. Ela representa algo que eu estou pensando, certo? Ela não surge do nada. Então, isso é a primeira coisa, tá? Então, e isso é importante porque essa representação mental, ou seja, aquilo que eu penso de acordo com a estrutura social que eu estou vivendo, certo? Então, a forma como eu penso, como eu estou imaginando aqui, depende muito de onde eu estou vivendo. Para eu ter uma informação, eu também preciso de códigos, eu tenho que codificar. Então, aquilo que eu estou pensando, eu tenho que codificar de alguma maneira. Que tipo de código? Os mais variados tipos. Por exemplo, letras, formato binário, emojis, pintura, criação de um vídeo. Não importa, eu tenho que criar um código, eu tenho que utilizar, eu tenho que entender esse código. Para eu escrever um texto, eu tenho que entender a língua que eu vou escrever, seja português, inglês, japonês, russo, coreano, para eu poder escrever o que eu quero dizer. Então eu tenho que entender esse código para eu poder representar aquilo que eu quero dizer. Essa informação ela é socialmente contextualizada, ou seja, ela não só pertence àquilo, a forma como eu construí, dependendo da sociedade que eu vivo, como de forma inerente eu escrevo de acordo também com a sociedade a qual eu estou me dirigindo. Então, se eu estou me dirigindo a vocês, alunos, eu posso escrever de uma forma. Quando eu estou me dirigindo lá no Facebook, eu posso me dirigir de outra forma, no Instagram de outra forma, com o pessoal que joga comigo de outra forma, com o pessoal que eu interajo num grupo de Zanseco de outra forma e assim por diante. Então, cada tipo de sociedade, de microsociedade que eu vou interagir, eu vou talvez escrever códigos diferentes para representar aquilo que eu estou pensando, certo? Então é sempre dirigido a uma sociedade específica.
Ela tem que ser registrada, certo? A arquivologia trabalha com informação registrada, senão não tem sentido. A informação ela só tem sentido quando ela está sendo registrada. Não importa se é um texto, se é uma pintura, se é uma imagem, se é um vídeo, se é... Não importa. O que importa é que ela tem que ser registrada de alguma forma. Se ela não foi registrada, ela se perde, ela deixa de ser informação. Se ninguém soltou lá falando para os passarinhos e ninguém gravou lá no meio do mato, acabou, ela não é uma informação, tá? Ela só tá na minha cabeça. Ela voltou para minha cabeça, ninguém ouviu, ela deixa de ser uma informação. E por fim, ela tem que ser comunicada. Se ela não é comunicada, essa informação, por exemplo, eu escrevi um texto e deixei ele no meu computador e não passei para ninguém, ela também, dentro das ciências sociais, não é uma informação. Por quê? Porque as ciências sociais trabalham com a ideia dessa informação ser repassada para outros, ser repassada para a sociedade. Então a informação ela tem que ser comunicada, não importa novamente se é um áudio, se é um livro, se é um chat, se é uma videoconferência, não vê o caso. Ela só vira informação se ela for comunicada. Vamos pensar na arquivologia. Um documento que é escrito, por exemplo, pelo diretor do centro, ele só vai ser um documento arquivístico quando ele for publicado e enviado para todo mundo. Enquanto ele mantiver lá no seu computador, ele não é uma informação arquivística, não é uma informação social. Ele está lá dentro, é algo que ele pensou e escreveu para ele, mas ele não passou para ninguém. No momento que ele não passou para ninguém, ele não existe socialmente. Se ele não existe socialmente, ele não é uma informação social, não é uma informação, não nos interessa dentro da disciplina arquivologia, ok? Então, qual é o contexto de informação social? Ela é criada dentro de um contexto único, representando tanto esse como a interpretação do que está sendo veiculado. Isso é muito importante. Quando a gente escreve uma informação, seja ela uma ata, seja ela um regulamento, uma lei, um projeto de pesquisa, a gente já está estabelecendo também a interpretação daquilo que a gente imagina que as pessoas vão compreender lendo aquilo, mesmo que seja só na nossa mente, tá? Forma, conteúdo e estrutura representam o contexto de um período histórico de uma sociedade. A gente vai perceber, se vocês forem estudar a história da documentação, de como os documentos eram produzidos, a forma modificou, o conteúdo modificou, a estrutura modificou, e todos eles estão vinculados ao período histórico. A forma como a gente escreve atas, como a gente escreve leis, hoje em dia, pode ser que daqui a 100 anos modifique, seja escrito de outra forma. Então, ela sempre representa a informação social, ela sempre representa a sociedade a qual ela está vinculada. E por isso é que hoje em dia a gente fala muito mais de informação social e não só simplesmente de informação, para que tenha esse vínculo, ok? Quais são as propriedades importantes, então, da informação como um todo? Ela é estruturada pela ação humana ou social, ou seja, ela não surge do nada. A gente vai criar a informação por necessidade nossa, individual, humana, e também por necessidade nossa, social, por viver numa sociedade. Ela tem uma integração dinâmica entre quem escreve e quem lê, então eu escrevo sempre pensando em quem vai ler, e a pessoa que lê, ela vai ler tentando interpretar aquilo que a pessoa escreveu. Isso serve tanto para ler como para qualquer outra coisa, tá? Existe até uma teoria, né, que diz que depois que tu escreveu e entregou para qualquer outra pessoa, a interpretação tem muito mais a ver com essa segunda pessoa do que quem escreveu. Então, há um cuidado a ser escrito, a ser definido para quando você vai escrever alguma coisa, exatamente porque tudo que tu escrever, não importa como tu escrever, vai passar pela essa questão da interpretação. A informação ela precisa ser quantificável, então eu tenho que quantificar ela de alguma forma. Por exemplo, um texto, quantos caracteres tem, quantas palavras tem. Se for um vídeo, qual é o tamanho desse vídeo em segundos, em minutos. Se for um áudio, qual é o tamanho dele e assim por diante. O que importa é que a informação ela sempre é quantificável. Novamente, um exemplo lá de falando com os passarinhos. Se eu falar dos passarinhos, ninguém gravar, eu não posso quantificar, né? Porque as palavras saíram ao vento. Logo, não é uma informação que nos importa. Ela precisa ser reproduzida, ou seja,
Uma informação que eu armazeno num suporte que eu nunca vou poder reproduzir, não é uma informação, tá? Eu gravei num suporte lá que por algum motivo corrompeu. Eu perdi aquela informação, ok? Se eu não conseguir reproduzir aquilo, acabou. E da mesma forma, ela precisa ser transmissível. Ou seja, eu preciso. A ideia aqui é que a informação é social. Se eu não conseguir transmitir para o outro, para as outras partes da sociedade, para os outros indivíduos, também não é uma informação. Se eu apenas escrever o texto e deixar no meu computador e não transmitir para ninguém, eu não passar por esse crivo da transmissibilidade, ele deixa de ser informação. Então, a relação transdisciplinar da arquivologia, biblioteconomia e sistemas de informação. Se nós considerarmos que a ciência da informação trabalha para organizar, trabalhar, manipular, catalogar, representar, selecionar e preservar a informação, e aqui eu estou falando ciência da informação como um todo, se a gente considerar que o que importa atualmente é a informação social representada naquele documento, e essa informação não pode ser separada do ato comunicacional, ou seja, a informação ela só tem sentido quando eu me comunicar com alguém, é por isso que o que me importa é a informação social. E se a gente considerar que todo ato comunicacional, ou seja, eu me comunicar com alguém, é realizado dentro e para uma sociedade, certo? Então eu vou me comunicar com vocês, eu estou me comunicando dentro dessa sociedade, entre dos alunos de arquivologia. Quando vocês escrevem uma coisa e, por exemplo, publicam um livro, vocês estão comunicando para toda a sociedade que fala português, por exemplo. E se nós também considerarmos que o suporte da informação que eu estou criando, ele pode ser criado e transmitido e é passível de armazenamento, ou seja, eu vou conseguir preservá-lo, eu vou consegui-lo entendê-lo, vou consegui-lo comunicá-lo, vou consegui-lo representá-lo. Então, se tudo isso é verdade, tudo que eu discuti isso é para mostrar para vocês que tudo isso é verdadeiro, então a arquivologia é uma ciência social aplicada, porque ela está interessada na informação social, a informação essa que precisa ser preservada, que precisa ser comunicada, que precisa ser acessada, que precisa ser transmitida e que então, por ser dentro de um contexto social único que a gerou, ela está dentro da área das ciências sociais. E é isso que a gente queria apresentar para vocês hoje, ok? Muito bem, vocês fazem parte das ciências sociais aplicadas. Até a próxima.